E aí pessoal, tudo bem com vocês? Renato Trovski aqui. Bom, esse vídeo aqui é para falar basicamente da falta de humanidade, da falta de alma que existe em algumas pessoas aí envolvidas com a veiculação de notícias sobre o caos que tem acontecido lá no Rio Grande do Sul. E de fato, se esse vídeo tiver que ser compartilhado ou qualquer coisa assim, façam isso pelo fato de fazerem a diferença em relação às notícias que têm sido veiculadas, né? Ontem eu estava assistindo o programa que o Danilo Gentili fez falando sobre a questão do Rio Grande do Sul, né? Ele trouxe ali algumas pessoas que estão envolvidas no resgate e salvamento, ele trouxe pessoas que estão envolvidas ali com a parte de doações sobre os suprimentos, sobre dinheiro que estão passando para as famílias que tem lá, e também nós tivemos acesso aí a algumas informações vindas do pessoal que trabalha ali de uma forma burocrática em gestão pública, né? E vendo essa entrevista, algumas coisas estão sendo relatadas e as formas como eles encontraram ali de passar as informações são muito precisas. E uma das coisas que é falada nessa entrevista com o Danilo é que repercutam. Falem o quanto vocês puderem sobre tudo isso, para que notícias como a reportada pela repórter Natuza não sejam de tão mau gosto, de uma maneira tão medíocre veiculada. Todo mundo acho que está acompanhando aí essa questão aí da cobertura da tragédia que está acontecendo lá. Estima-se que mais coisas ruins venham a acontecer com essa temporada de chuva que eles estão passando por lá. E a repórter do SBT foi lá e passou uma informação da qual caminhões estavam sendo barrados, caminhões que estavam levando as doações, os suprimentos, estavam sendo barrados por causa de peso, por causa de uma série de fatores. Eu sei que a proibição dos caminhões poderem ir era burocrática, era uma coisa tipo, olha, você não pode passar porque o peso do seu caminhão ultrapassa aqui, não é viável, enfim. Esse é o momento de atenção, é um momento de cuidado com pessoas que perderam tudo. Isso não é um momento para burocracia. E vendo isso, reportando isso, ela foi lá e mostrou a situação, ela não simplesmente pegou notícias de títulos sensacionalistas e foi lá e fez a matéria dela, não, ela mostrou, ela pegou vídeos, ela mostrou esses vídeos dessas pessoas sendo impedidas de fazer esse translado dos suprimentos, né? E aí a Natuza, a repórter da Globo, pegou e foi lá e foi falar que isso daí era uma fake news, que isso não estava acontecendo, era um absurdo. A Globo do Amor, ela mais atrapalha do que ajuda. E não estamos mais ali nos anos 90, quando não tínhamos tantos canais veiculando tantas coisas. E diga-se de passagem, né? SBT, Record, todos estavam falando sobre essa situação. Só o jornalismo da Globo que não, né? No jornalismo da Globo, bacana mesmo é passar o show da Madonna, né? Enfim, só que isso caiu por terra, essa notícia da Globo. Por quê?
porque depois todo mundo foi lá constatar. E tudo isso começou por causa de algumas postagens do Pablo Marçal, né, falando sobre o assunto, e isso parece que potencializou esse amor brutal que a Globo tem pelo cara. Foi lá, potencializou isso de uma maneira miserável, né? Enfim, com isso tudo acontecendo, diga-se de passagem, o jornalismo da Globo tem feito muitas imagens sobre isso tudo. A cobertura da Globo talvez seja uma da mais completa, mais defasada na questão de informação, né? Deixar isso acontecer, foi na Globo News que aconteceu, não dá nem para falar que foi em rede nacional, mas deixar isso acontecer é de uma irresponsabilidade tamanha, né, para um povo que está, de fato, precisando de ajuda. E é visível que quando você assiste um vídeo na internet falando sobre o que estão precisando, sobre o que está acontecendo, é visível as pessoas notificarem o que de fato acontece. Quando eu falo da falta de alma das pessoas, no programa do Danilo Gentili, o rapaz que está falando, que está recebendo doações para poder passar para essas famílias, ele é muito enfático quando ele fala que ele já tomou golpe de famílias que passaram por algum momento, alguma dificuldade e ajudou essas pessoas, e quando as pessoas que precisavam descobriam a forma de receber essas doações, aqueles que não têm alma iam lá, passavam informações falsas para que o cara pudesse fazer a doação e se beneficiar de recursos que não deveriam chegar nas mãos dele. Por quê? Porque ele não precisa, caramba, né? E foi falando sobre todo esse cuidado, sobre tudo isso que o programa do Danilo Gentili me impactou, né? E foi a resposta que eu tive para falar assim, eu vou falar sobre isso. De fato, eu estou vendo muita gente surfando nessa onda para ganhar visibilidade, de mostrar a questão das dores dos gaúchos, né? Só que o meu intuito não é esse, de mostrar, né, essas dores. O meu intuito é aqui de alertar para que, se você pode ajudar, ajude. Se você pode fazer algo efetivamente, não precisa ser com dinheiro, mas se você tem condição de ir até lá, de ajudar, ajude, sabe? São ajudas em todas as vertentes possíveis. São ajuda com as crianças que precisam de atenção, que precisam de brinquedos, que precisam de brincadeiras, que precisam serem crianças em um momento que elas não deveriam estarem passando pela dor de uma catástrofe de perder tudo, sabe? São idosos que não conseguem fazer muito por aquilo e estão lá esperando alguma ajuda, algum apoio, às vezes um familiar que cuidava desse idoso, que está lá, aliás, que não está lá para ajudá-lo, que não está lá para dar suporte. São vários profissionais que têm a condição de ajudar e, de repente, não tem condição financeira para isso, igual muitos outros. Diga-se de passagem aí, artistas, influencers, que estão fazendo algo mais do que simplesmente ficar surfando nessa onda e ajudando de maneira efetiva com isso, estão de parabéns, porque é disso que esse pessoal está precisando. Ajuda, apoio, acolhimento, né? E acompanhando algumas mensagens, acompanhando alguns relatos, acompanhando algumas
reportagens de canais e pessoas sérias, é que eu me mobilizei para vir conversar com vocês aqui. Eu sei que, tipo, eu não tenho 1% de visibilidade de que esses grandes artistas e pessoas populares aí têm. Mas se eu posso repercutir isso, por que não? É um pedido de um gaúcho que tem falado, repercuta. Repercuta porque isso chega a alguém que pode ajudar. E se eu posso fazer dessa maneira, eu farei. Né? Sei que eu estou limitado aqui, no entanto, tem um monte de gente que eu conheço, tem um monte de gente que me conhece, tem um monte de gente aí que, de alguma forma, assiste só um pouquinho do meu conteúdo para poder se sensibilizar com essa situação. Eu não me importo de fazer ações solidárias. Eu gosto de fazer ações solidárias. E eu não vejo motivo nenhum para fazer uma ação solidária pensando em algo em troca. É de costume da minha parte fazer sempre alguma coisa bacana para incentivar, para motivar alguém, alguma pessoa, para ajudar com alguma criança e tudo mais. É natural, isso mesmo. E nesse momento eu não podia me retrair a ficar só olhando, né? Eu não estou lá perto, eu não consigo ajudar. De repente, se eu estivesse lá, eu estaria no meio da água, tentando ajudar de alguma maneira, indo buscar, indo resgatar e por aí vai. Mas eu não tô. E por alguns dias eu senti o peso disso no meu coração, porque são relatos que a gente escuta, que a gente fica perplexo com isso. O caso de pessoas que não conseguiram serem socorridas nas UTIs, o relato de um bombeiro falando que uma criança pediu uma boneca, uma suposta boneca que estava boiando, e quando chegou lá não era uma boneca, né? Pedido de uma criança por um brinquedo para brincar. Não tem como você não se sensibilizar com isso. Mas tem como alguém pedir de fato a ser ajudada sem precisar. Tem como alguém querer de fato se beneficiar de uma grana que não lhe cabe para poder, de fato, ganhar vantagem com alguma coisa, com míseros trocados, né? Porque se vocês pararem para pensar no tamanho de uma doação para uma família, né, que precisa dessa grana, para quem perdeu tudo, 5.000, 10.000 reais é pouco. E eu tô falando isso porque tem gente que perdeu a casa. Você tem noção que, tipo, olha só, depois que isso acabar, eu tô lascado, eu não tenho pra onde voltar. Você consegue pensar nessa situação? Hoje você saiu de casa, você foi trabalhar. Quando você tenta voltar para casa, porque tem gente que não conseguiu voltar para casa. Quando você tenta voltar para casa, tudo aquilo que um dia foi seu se foi. Você consegue pensar nisso? A imagem do cavalo em cima do telhado. Aí você vê. Eu não queria nem entrar nessa questão política, mas você vê uma pessoa que talvez tivesse um bom acesso a bons recursos para ajudar a fazer política no meio disso. É muito triste. Influenciadores de renome, querendo fazer nome com isso. É brincadeira, né, gente? Quero deixar aqui nesse vídeo registrado um parabéns ao Siqueira, que tá com um vídeo aí no YouTube falando sobre isso.
e se posicionou em relação à jornalista Natuza, né? Vocês podem criticar o Siqueira, falar o que for do cara, mas eu vejo muita verdade, muita genuidade no trabalho que ele produz. Os irmãos Alba no Liagem Geek, pessoas incríveis, que passam um conteúdo incrível. O Danilo Gentili, que dispôs, pelo que eu vi lá, não foi só um programa, são alguns programas que ele está fazendo com relação a isso. Não sei se ele está fazendo, se ele já fez, que eu estou acompanhando isso há poucos dias, né? Eu estou acompanhando a tragédia desde o início, mas efetivamente eu comecei a acompanhar agora, nesse final de semana, que foi onde eu consegui sentar para poder ter acesso a essas informações antes de vir aqui e ficar falando um bando para vocês, né? Porque é no mínimo absurdo. E isso não se trata só de falar assim, ah, Globo é um lixo, fulano... Não, tipo, eu tô longe de ficar nessa situação de minimizar, de me limitar a falar do mau caratismo de pessoas que usam, se apoiam nisso para se aproveitarem de alguma forma com isso. O jornalismo ele deve ser feito, mas sem partido. O jornalismo ele deve ser feito de maneira íntegra e imparcial. Não pode pender para lado nenhum. E no nosso país hoje, o jornalismo tem lado, né? Essa é a parte que mais defasa não só o jornalismo, mas também a nossa cultura. Não me importa se você é de direita ou de esquerda. Cago para isso. O que me importa é você ter um compromisso com a verdade. Tem gente aí que está pedindo a regulação das redes sociais. Imagina só se nós estivéssemos com uma rede social limitada a uma vertente só dizer o que é verdade. Imagina isso. Você já pensou se isso estivesse acontecendo? Será que a senhorita Natuza, senhorita, ela teria sido confrontada, refutada? Esse é o grande ponto que eu quero que vocês reflitam. Eu não estou falando aqui de maneira nenhuma sobre alguma coisa que influencia opinião ou qualquer coisa do tipo, não. Eu estou passando a indignidade de um pai que está acompanhando pessoas que estão sem seus filhos, que está acompanhando pessoas, crianças, que estão sem seus pais. E eu achei muito legal que nesse programa do Danilo Gentili eles falaram de diversas coisas, infraestrutura, alimentação, o resgate, mas foi citado algo muito importante, que é a questão das famílias que estão separadas. Crianças que estão sem os pais. Pais que estão sem as crianças. E pasmem, hoje é Dia das Mães. Imagina uma mãe sem seu pai, ou sem seu filho. Imagina um filho sem o pai, sem a mãe. Imagina você passar o seu Dia das Mães procurando seu filho e ele está ali, pertinho de você, só que você não sabe. E pensando nisso, eu achei muito bacana o trabalho desses caras aqui. @achamos sua criança. Procurem aí no Instagram e vejam lá se você pode ajudar. De repente você está com o filho de alguém aí, está cuidando do filho de alguém e não sabe. E esse pai, essa mãe está ali procurando eles. Muita gente se perdeu, tem muita gente desaparecida. Até agora, pelo que eu vi no jornal, a contagem era 148 mortos nessa catástrofe. E não se sabe quando vai acabar. É aonde eu quero chegar. Quem é você? Essa é a pergunta que eu te faço. Quem é você? Você é a pessoa que ajuda a passar essa informação engessada, limitada,
ou você é a pessoa que larga tudo e vai ajudar efetivamente? Pô, parabéns pro Pablo Marçal, que está ali de forma efetiva, assim como parabéns para todas as... O Danilo Gentili falou que fez doação, o Danilo Gentili se colocou à disposição para fazer show para arrecadação. Parabéns ao Whindersson Nunes, que está se mobilizando da maneira que está. Parabéns a todas essas pessoas que de alguma forma estão fazendo alguma coisa para de fato agirem de uma maneira simplesmente incrível. É isso que faz a verdadeira diferença. E é por isso que eu estou aqui gravando esse vídeo para vocês. É de uma desumanidade incrível o que estão fazendo. Renato, não tenho dinheiro para doar. Renato, eu não tô lá. Cara, você quer ajudar? Ore. Você não está lá, Jesus está. Você quer ajudar? Grava um vídeo mandando uma mensagem para essas pessoas. Você já está ajudando. Repercuta o que você está vendo, o que te impacta. Você está ajudando. Jesus está sendo Deus da melhor maneira possível, agindo em você. O Espírito Santo está enchendo o teu coração. Se você está sensibilizado com isso, o Espírito Santo está sensibilizando o seu coração para fazer isso. Ajude com as possibilidades que você tem. Tem um monte de gente aí precisando de trapo para fazer faxina lá, para limpar as coisas. Tem gente precisando de coisas de higiene pessoal, tem gente precisando de coisas para limpeza, tem gente precisando de água, tem gente precisando de roupa. Pô, vai doar roupa, doe roupas boas. Doação não significa, olha só, vou tirar a tralha da minha casa para doar, não. Doe coisas boas. Não precisa ser nova, mas em bom estado, com estado de uso para usar. Eles estão precisando lá, sabe? E aquela coisa, vocês vão estar fazendo uma diferença enorme com um pequeno gesto. É um pequenino gesto, isso. Porque depois que acabar tudo isso, muita coisa vai voltar ao normal. Mas muita gente vai precisar se reestabelecer. Seja Jesus, ore. Jesus está lá. O seu poder de oração está aí com você. É uma coisa que você pode fazer agora. Tá certo? Bom, galera, eu fico por aqui. Um abraço a todos vocês. Fiquem com Deus. Irmãos gaúchos, que Deus possa estar com vocês e confortar o coração de vocês. Seja por uma perda, seja pela exaustão, seja pela tristeza. Um amigo meu, o Ícaro Olivieri, ele escreveu uma frase que, não sei de onde ele se inspirou isso, mas a minha referência é ele. Nenhum mal dura a vida toda. E Jesus, com certeza, vai trazer vitória para todos vocês. Um abraço para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.